tema da mensagem hoje, a tempestade acabou. E agora? A tempestade acabou. E agora? Gênesis capítulo 8. Eu quero ler com você o verso 2. Você pode deixar aberto nesse capítulo que nós vamos voltar em algum momento para ler algum versículo. E o verso 2, a NVI traz a seguinte tradução: as fontes das profundezas e as comportas do céu se fecharam e a chuva parou. Vamos ver isso juntos, diga, e a chuva parou. Bom, uma das historinhas mais conhecidas das nossas crianças e mais lindinhas de contar é essa história. A história de Noé e da arca. Mas diferentemente do que talvez as nossas crianças inocentemente pensam, ou até mesmo as professoras passam para eles, o dilúvio não foi um momento assim tão bonitinho. O dilúvio foi uma pancada. Se você não sabe, ele não foi só uma chuva terrível, ele foi a primeira chuva da história. Se você for ler com detalhes antes do dilúvio, um orvalho é que saía da terra, mas durante o dilúvio, as janelas dos céus, as comportas dos céus se abriram e a Bíblia diz também que as profundezas da terra liberaram água. Imagine você o trauma que Noé viveu e a sua família. É óbvio que aqueles que morreram e sucumbiram naquele momento do Antigo Testamento, óbvio, de juízo de Deus, enfrentaram algo terrível. Mas eu quero que você tente imaginar o que Noé e sua família viveram. Não só naquele momento, mas depois daquele momento. Porque muitas vezes a gente acha que o momento da tempestade é um momento difícil. E sempre que você vê tempestade na Bíblia, ela sempre vai ser uma figura de um momento onde nós, de alguma forma na vida, perdemos o controle da situação. Onde as circunstâncias, onde o momento que a gente vive, nos arrasta para diversos lados. Jesus esteve em tempestades com os discípulos, e aqui nós estamos diante da maior de todas as tempestades, quando Noé e sua família enfrentam o dilúvio. Mas, gente, eu quero chamar a sua atenção para o seguinte: tão difícil quanto enfrentar uma tempestade é o depois da tempestade. Eu quero que você pare para imaginar que, de fato, foi um alívio o dilúvio acabar, a chuva cessar, aquele vendaval, aquele temporal todo acabar. Mas agora, o que sobrou foi aquilo que a gente conhece como o momento pós-traumático. Você deve saber do que eu estou falando. Tão difícil quanto viver em um relacionamento abusivo é você, depois que sair dele, tentar seguir em frente. Você vive um relacionamento abusivo, seja um namoro, seja um casamento, seja um noivado, seja uma questão profissional, e de repente, com a graça de Deus, você consegue se desvencilhar, sair daquilo, e num primeiro momento você se sente aliviado, aliviada, dizendo: ufa, consegui sair dessa. Mas na hora que você começa a andar, na hora que você começa a caminhar, você descobre que carrega dentro de si aquilo que eu chamei de algo pós-traumático. Nem sempre é fácil você se desvencilhar daquela tempestade, que às vezes cessou fora de você, mas na sua mente e no seu coração, algo ainda continua. Quem aqui já enfrentou um câncer ou uma doença
severa sabe do que eu estou falando. Quando você recebe uma palavra, graças a Deus acabou, tudo cessou, a fase pior terminou, e você, num primeiro momento, se sente aliviado, acabaram as quimioterapias, acabou a internação, acabou o momento difícil, mas de repente você sai para a vida, e você descobre que agora até uma gripe tem uma força muito maior do que você antes imaginava. Qualquer caroço assusta, qualquer roxinho no seu corpo te assusta. Eu conversava com um amigo há alguns anos que enfrentou uma depressão profunda. Ele falou: Aquiles, você não faz ideia do quanto é bom você vencer a depressão, mas o quanto é difícil você viver numa expectativa quase que constante. Será que essa porcaria vai voltar? Será que esse pânico vai voltar? Será que essa tristeza vai me pegar lá na frente de novo? Então, viver uma tempestade que acaba é bom, mas é necessário aprender a sobreviver depois dessa tempestade. Quem entende o que eu estou dizendo pode dizer amém hoje à noite. E talvez eu esteja falando para pessoas assim, que talvez acabaram de sair de um relacionamento difícil, acabaram de vencer uma questão de saúde física ou emocional, e agora você está saindo dessa arca, e tudo que você vê à sua frente é lama e cadáver. Você deve ter se impressionado com aquelas cenas dos tsunamis que a gente enfrentou lá na Ásia há alguns anos. Mas tão impressionante quanto aquelas cenas daqueles tsunamis é o que o tsunami deixa. Um rastro de destruição, de dor e de prejuízo. E a primeira coisa que eu quero dizer a você hoje, que vai te ajudar a sair dessa arca, sair desse momento, para viver uma nova vida, para viver um tempo de reconstrução na sua vida, é a seguinte: tenha calma. Você pode dizer para alguém perto de você isso? Diga: tenha calma. Sabe, pode parecer loucura, mas tem muita gente que depois que sai de um dilúvio, de uma tempestade, de um tempo de prejuízo, e você sabe que isso durou um bom tempo, ele de alguma forma diz o seguinte para si: eu preciso recuperar o tempo perdido. Eu já vi, por exemplo, muitas mulheres saírem de um relacionamento abusivo, horrível, onde a traição era uma coisa constante e às vezes até a agressão física, com palavras. É dizer o seguinte: a melhor forma de curar um relacionamento ruim que eu tive é partir para um novo. A fila andou. E na semana seguinte já está se jogando para um novo relacionamento. Eu já vi gente vencer uma depressão e na semana seguinte dizer o seguinte: quer saber, eu vou pular de paraquedas agora. Eu vou fazer tudo que eu jamais fiz na minha vida. Eu vou nadar no meio dos tubarões do Pacífico. Eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso me alegrar, eu preciso... É esse pensamento constante de tentar recuperar o tempo perdido, mas normalmente atitudes assim criam tempestades futuras. Porque cá entre nós, sua cabeça não está boa. Você não está raciocinando direito. Sua mente foi afetada, suas emoções foram afetadas. Você acabou de passar por um trauma. E de repente você quer, no primeiro sorriso que você encontra, já achar que está tudo bem, está tudo certo. E a palavra de Deus para você hoje é essa: tenha calma, tenha calma. Olha o que o verso 3 vai nos dizer de Gênesis 8. Nós lemos o versículo 2, que diz que as fontes fecharam, a chuva parou. Ufa, glória a Deus.
parou de relampejar, parou de... Nós tivemos aí esses dias algumas chuvas fortes. Tem um amigo ontem que me mandou um WhatsApp com uma foto, ele falou: Aquiles, você sabe que eu sou corajoso e eu não sou de reclamar, mas tem hora que cansa, o forro da igreja dele todo abaixo. Imagina o que Noé está enfrentando e de repente aquela chuva cessa. Ele diz: ufa, glória a Deus, vamos sair da arca. Foi assim que aconteceu, não? Vamos voltar a viver. E pulou, saiu nadando, como é que foi? Foi assim? Olha o que o verso 3 diz, a Nova Tradução Linguagem de hoje traz a seguinte expressão: e durante 150 dias, a água foi baixando pouco a pouco. Você pode dizer isso comigo? Diga: pouco a pouco. Entenda uma coisa, você precisa dar tempo a você. Você saiu de uma tempestade, você saiu de um trauma. Você abriu algo, não deu certo. Você sonhou com algo, se frustrou. Você tentou um relacionamento, não conseguiu. Você acreditou com todas as suas forças. Tenha calma. Tenha paciência. Existe uma expressão muito usada em psicanálise, que é a de elaborar. Você precisa de tempo para elaborar isso dentro de você, trabalhar isso, e a ideia é exatamente essa, dentro de você, começar a raciocinar da maneira certa, do jeito certo. Se não, você com a mente tomada por esse trauma, tomada por essa dor, tomada por esse susto, você vai tomar as piores decisões possíveis. Eclesiastes 10:4, a parte B do versículo, Salomão diz o seguinte: a tranquilidade evita grandes erros. A tranquilidade evita grandes erros. Seja honesto, as piores decisões que você tomou na sua vida foram quando você estava com pressa, sim ou não? Sabe aquele tipo de decisão que parece que você tem uma arma na sua cabeça, dizendo: precisa agir agora. E normalmente você toma as piores decisões. Está saindo da arca, a chuva cessou, a tempestade acabou. Que bênção, fique feliz, celebre, mas tenha calma. Não tome nenhuma atitude correndo agora, porque é provável que ela seja a pior atitude que você poderia tomar. E às vezes a gente diz o seguinte, né? A tempestade cessou, você fala: agora é vida nova. E você quer fazer uma revolução na sua história, tudo de uma hora para outra, mas você não está pronto para lidar com tudo isso. Eu quero chamar a sua atenção agora para 3 versos, ainda de Gênesis 8. Verso 8, diz o seguinte: depois, ou seja, depois que as águas baixaram, aqueles 150 dias, soltou uma pomba para ver se as águas tinham diminuído na superfície da terra. Verso 10, Noé esperou mais 7 dias e soltou novamente a pomba. E finalmente, versículo 12 agora, esperou ainda outros 7 dias e de novo soltou a pomba, mas dessa vez ela não voltou. Então a primeira coisa que nós vimos é a seguinte: quando você passa por um trauma, passa por um dilúvio, e ele termina, a primeira coisa que você precisa ter é paciência, as águas precisam baixar. E eu não estou falando de águas aqui fora, aqui dentro. Mas em segundo lugar, siga a orientação do Espírito Santo. Vamos ver isso juntos? Diga: siga a orientação do Espírito Santo. É interessante que primeiro Noé solta um corvo, não dá certo. O corvo só vai atrás de carniça. Você vai ver que depois Noé solta pombas. E você sabe bem que a pomba, na palavra de Deus, ela é um símbolo, uma representação da pessoa do Espírito
Santo. Quando Jesus é batizado e sai das águas, a Bíblia diz que o Espírito Santo vem sobre Jesus como uma forma corpórea de pomba. A gente sabe que a nossa vida é resultado das nossas decisões. A questão é sempre o seguinte: o que ou quem nos influencia na hora de decidir? Porque você vai sair dessa arca, você vai reconstruir sua vida, você vai agora precisar tomar atitudes. A questão é o seguinte: o que ou quem irá influenciar as atitudes que você vai tomar? Muita gente age influenciado pelas circunstâncias. Você se lembra daquele momento onde Saul é repreendido por Samuel? Samuel diz para Saul o seguinte: ele ofereceu o sacrifício que não deveria oferecer, e o profeta diz para Saul o seguinte: que fizeste? Você se lembra qual foi a desculpa que Saul deu para Samuel? Ele diz o seguinte: forçado pelas circunstâncias, eu ofereci o sacrifício. E muita gente toma atitudes na vida, toma decisões na vida, forçado pelas circunstâncias. Ele diz: eu fui obrigado, eu fui levado a isso, na empresa, no trabalho, na situação econômica. Se for em algum presídio aqui, você vai ouvir muito disso. Eu fui obrigado, eu não queria, mas eu fui levado a isso. Tem gente que toma decisão influenciado pelas circunstâncias. Outros tomam decisões influenciados por pessoas, e muitas vezes pessoas que não têm experiência. É o caso de Roboão, por exemplo, filho de Salomão. Quem está seguindo a leitura aí que a gente manda todo dia, leu ontem essa história. Quando Roboão assume o cargo, a Bíblia diz que ele é influenciado pelos seus amigos de juventude e ele perde metade do reino, aliás, a maior parte do reino, por conta de uma influência humana errada. O segredo do sucesso passa pela nossa capacidade de dizer não para alguns conselhos. Lembra do Salmo 1? Bem-aventurado o homem que não anda no conselho do ímpio, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Cuidado para não ter as circunstâncias te influenciando e pessoas te influenciando. Tem gente que é influenciada por seu emocional. Então, suas decisões são sempre no rompante das emoções. O medo faz ela tomar ou não tomar uma decisão, que também é uma decisão. O exército, por exemplo, de Israel, diante de Golias no Vale de Elá, não agiu forçado pelo medo, estavam com medo das ameaças. Outros tomam decisões por conta de ansiedade, ou dos traumas que ficaram no passado. Mas hoje eu quero dizer para você o seguinte: não existe conselheiro melhor do que a pessoa bendita do Espírito Santo de Deus. Siga a orientação da pomba. O Espírito Santo de Deus é lindo, é amoroso, é suave. Ele não força, ele não age de forma rompante, ele convence, ele é educado, ele bate na porta. Às vezes a gente acha que Deus vai se manifestar sempre na nossa vida de uma forma assim. Lembra de Elias? Aconteceu um terremoto, ele falou: Deus está aí, não está. Aconteceu fogo, Deus está aí, não está. Mas quando veio uma brisa suave, o Senhor estava presente. Coloque sua vida na direção do Espírito Santo de Deus. Para ouvir o Espírito Santo, você precisa estar calmo, você precisa estar tranquilo, você precisa estar sereno. Ele tem uma voz doce e suave. Jesus disse em João 16:13: quando vier, porém, o Espírito da verdade. Aí na tela todas as letras estão maiúsculas, mas se você olhar na sua Bíblia, você vai ver que essa palavra Espírito, ela está em letra maiúscula. Só ela, porque está se referindo ao Espírito Santo, não ao espírito do homem, assim como a alma do homem ou o corpo do homem. Ele diz: quando vier o Espírito da verdade, que é o Espírito Santo, ele vos o quê? O quê, gente?
guiará a toda a verdade. Uma das funções do Espírito Santo é essa. Ele é o nosso guia. Ele nos direciona. Às vezes, você está saindo de um trauma. Poxa, que bom que você tem amigas, que bom que você tem amigos, que bom que você tem conselheiros, que bom que você faz terapia, que maravilha que você tem um mentor, que coisa maravilhosa que você tem um pastor. Que bênção, louvado seja Deus, você tem pai e mãe para te ajudar, filho, gente sensata do seu lado. Mas deixa eu dizer uma coisa, pergunta para o Espírito Santo o que você deve fazer. Às vezes a gente pergunta para todo mundo, né, gente? Pergunta para manicure, pergunta para o cabeleireiro, para quem vai nessas coisas. Eu acho desnecessário, mas tem gente que frequenta. Brincando, tem bastante cabeleireiro aqui, vai ficar bravo comigo. Você pergunta para o seu amigo de escritório, pergunta para o Espírito Santo, o que eu devo fazer? Deus sabe o que é melhor para você. O verso 20 de Gênesis 8 traz um princípio que eu quero deixar para você hoje também. O texto diz assim, depois do quê? De soltar a pomba e sair da arca. Essa é a primeira atitude de Noé. Depois Noé construiu um altar dedicado ao Senhor. Imagina você, Noé, saindo da arca, que eu disse, a imagem é cadáver e lama, é destruição, é prejuízo, é terror e é incumbência de repovoar a terra. Às vezes a gente olha e fala, olha que coisa maravilhosa, queria eu ter essa missão sublime que Noé teve. Jura que você queria? Não queria ir para a praia, não, para um resort. Queria mesmo construir uma arca. Durou décadas a construção. Nunca tinha chovido. Depois chove, tudo é destruído. E agora Deus diz, ei, agora é com você. Ele sai da arca. E a primeira atitude de Noé é construir um altar. E está aqui essa terceira chave que eu quero dizer para você. Construa um altar. Diga para quem está ao seu lado, diga, construa um altar. Gente, olha só, nada é mais importante para a sua vida cristã, para a sua saúde espiritual, do que você construir um altar pessoal. Eu acho muito triste quando a vida cristã de algumas pessoas se resume a frequentar uma igreja uma vez por semana. Tem gente que o único momento que ele pega na Bíblia é quando ele vem para a igreja. Tem gente que o único momento em que ele adora, louva, é quando ele entra por aquela porta. Tem gente que o único momento em que ele pensa em Deus é quando ele entra pela porta de uma igreja. Mas vida cristã não está restrita a 4 paredes. Vida cristã é vida de altar. E quando eu falo altar, eu estou falando de um relacionamento pessoal com Deus. Que leva tempo, você sabe, os altares eram construídos com pedra. Eram atitudes, passo a passo. Passo a passo, você precisa ter paciência. Eu tenho andado com Deus há 30 anos. E até hoje eu não parei de construir o meu altar. E Noé sabe que não vai dar conta do que está diante dele, sem a presença de Deus com ele. E às vezes a gente está querendo lidar com os desafios da vida. Lidar com esse pós-trauma que nós vivemos, e tentar reconstruir nossa vida econômica, nossa vida sentimental, nossa vida espiritual, seja lá o que for, a gente quer, não, eu dou conta, eu sou experiente, eu já passei por muita coisa. Olha, aqui é uma dica, construa um altar, porque altar fala de dependência, altar fala de consagração,
altar, você vai olhar para a vida dos patriarcas, gente. Eu sou apaixonado por Gênesis, já falei aqui para vocês. Leia a história de Abraão, Isaac e Jacó. E todas as vezes que você encontrar a palavra altar, você grifa. Faz essa experiência. Você lê num tapa Gênesis, é rapidinho, a partir do 12. Todas as vezes que você encontrar a palavra altar, você risca, é constante. Deus fala, eles levantam um altar. Eles mudam para um lugar, eles levantam um altar. Eles recebem uma revelação em sonho, eles têm uma visão, sempre o altar os acompanha. Você não vai viver bem se você não tiver uma vida de altar. Pergunta que eu faço é, lá na sua casa tem um altar? E eu não estou falando de um altar físico, gente, porque isso aí não se trata disso. Eu estou dizendo o seguinte, a presença de Deus é real lá. Tem vida de oração lá. Tem consagração. Tem adoração. Tem busca, tem santidade. Isso é uma vida de altar. Altar, que o meu coração, o seu coração, seja um altar, onde o Senhor vai se manifestar constantemente. Aqui é a reunião de muita gente que tem seu altar construído. Seu altar construído. Você não precisa ficar pingando daqui para ali. Não, você tem um relacionamento pessoal com Deus. Se eu pudesse, como pastor, dizer um dia minhas últimas palavras para alguém, eu diria exatamente isso. Tenha um relacionamento pessoal com Jesus. Tenha você uma vida de altar, um compromisso autêntico com o Senhor. E em último lugar, quero chamar a sua atenção para o próximo capítulo. Capítulo 9. Isso acontece depois da construção do altar. A Bíblia diz o seguinte, verso 1. Deus abençoou Noé e seus filhos, dizendo-lhes, sejam férteis, multipliquem-se e encham a terra. Diga, Deus abençoou. Diga aí para o seu vizinho, diga, Deus abençoou. Quarto lugar, saiba que você está liberado para uma vida abençoada. Diga, eu estou liberado. Levante a sua mão direita para o alto assim, diga, eu estou liberado para uma vida abençoada. Você pode dizer glória a Deus por isso ou não? Você que está em casa, você está liberado para uma vida abençoada. Tem um ditado popular, diz que cachorro mordido de cobra tem medo de linguiça. Já ouviu essa? Não. Não está na Bíblia não, viu gente? Isso é um ditado popular. Cachorro mordido de cobra tem medo de linguiça. Eu estou dizendo isso porque quando você passa um trauma muito grande, a tendência que você tem... Eu não sei se você já viveu uma fase na vida que a situação está tão braba, que você levantava dizendo, qual será que é a de hoje? Qual é a próxima? Por quê? Porque as lutas estavam tão intensas, tão difíceis, que a sua tendência é pensar o seguinte, essa é minha sina. Você não é espírita, mas você empresta essa ideia espírita de que você tem um karma. Que você vai ter que assumir isso. Quando na verdade o Senhor aparece depois de um momento difícil e diz para você o seguinte, você está liberado para viver uma vida abençoada. A palavra abençoar, é como a palavra amaldiçoar é você maldizer, é você dizer mal. Você já ouviu a expressão rogar uma praga para alguém? Então, quando alguém fala mal ou libera através da sua boca, através das suas palavras, uma maldição sobre alguém. A palavra abençoar, bem dizer, é exatamente o oposto disso, é falar bem.
É liberar. Agora, imagina você que o céu liberou sobre você uma palavra de bênção. E sabe, gente, às vezes a gente gasta tempo consultando o que os outros estão falando da gente, o que os outros estão pensando da gente, o que as nossas emoções estão falando para a gente, o que o nosso passado está apontando, mas Deus não consulta o teu passado para determinar o teu futuro. Deus não consulta os teus críticos para determinar aquilo que Ele vai fazer na sua vida. Na boca de Deus existe uma palavra de vitória liberada sobre nós. Olha o que Efésios 1:3 nos diz. Aleluia. Todas as vezes que eu estou passando por uma luta muito grande, uma dificuldade muito grande, problemas, eu vou para esse texto aqui, eu leio, eu tomo posse, eu reflito, porque eu não quero ficar consultando as minhas emoções, porque o meu coração é enganoso. Eu não quero ficar consultando o que pessoas estão dizendo, porque a opinião das pessoas mudam. Eu quero olhar o que a palavra do meu Deus diz. E olha o que a palavra do meu Deus diz, Efésios 1:3, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos o quê? Abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Não está dizendo que Ele vai nos abençoar um dia, está dizendo que Ele nos abençoou. Já é uma realidade no mundo espiritual. Ele me abençoou, Ele te abençoou com todas as bênçãos espirituais. Nenhuma área da sua vida estará fora do alcance da bênção de Deus. E às vezes, gente, eu vejo muita gente tendo essa ideia. Que legal, sou salvo, vou morar no céu e papapá. Mas nessa área aqui, vou ter que lidar com isso. Não, a bênção de Deus vai atingir todas as áreas da sua vida. Ele nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Quem crê, toma posse dessa verdade, diga aleluia hoje à noite. Saiba disso, você está liberado para ser uma bênção, para viver uma vida abençoada. Diz, pastor, você está falando isso porque você não conhece o meu passado. Sua vida não vai ser uma constante repetição. Para cada dia de vergonha, Deus te dará dupla honra em nome de Jesus. Eu quero encerrar, enquanto o pessoal chega para nós adorarmos, lendo o que o Salmo 29 nos diz. Se você quiser abrir, por favor. Você que está em casa também, Salmo capítulo 29. Tenha calma, siga a orientação do Espírito Santo. Esses dias eu ouvi uma frase, eu achei maravilhosa, até anotei na minha mesa. Se você está com pressa, é urgente você ter paciência. Está com pressa, é urgente você ter calma. Siga a orientação do Espírito Santo. Construa um altar. Saiba que você está liberado para uma vida abençoada. Salmo 29:10. Quando você achar, fique de pé, por favor. Aleluia. Verso 10, a primeira parte diz: o Senhor preside aos dilúvios. O Senhor preside aos dilúvios. Dilúvio é aquele momento onde nós perdemos o total controle da nossa vida. Eu não sei se você já viveu algum dilúvio. Eu já vivi alguns.
está tudo certo, de repente, o pau começa a torar. De repente você é jogado para um lado, de repente você é jogado para o outro. De repente, seus planos, você não sabe nem se vai estar vivo amanhã. Você não sabe nem se vai conseguir dar conta das coisas semana que vem. De repente tudo muda. De repente, o único objetivo é sobreviver, é respirar. Mesmo que as coisas tenham saído do seu controle, saiba que o nosso Deus preside os dilúvios. Nada foge do controle de Deus. Jesus, andando sobre as águas, ele chega para os discípulos, estão lá, o baldinho jogando água para fora do barco, desesperados, eram homens acostumados com o mar, tempestade, quarta vigília da noite. Jesus diz: paz seja convosco, não tenham medo, sou eu. Quando ele chega, tudo muda. É curioso que antes de mandar a tempestade acalmar, Jesus mandou os discípulos se acalmarem. E às vezes, a gente acha que só pode ter paz quando tudo ao nosso redor está bem. Mas eu quero dizer para você que a paz que você precisa não depende de circunstâncias. A paz que você precisa é um presente do príncipe da paz, daquele que preside os dilúvios. Uma palavra dele e esse vento cessa. Uma palavra dele, você sai dessa arca abençoado para viver um tempo de frutificação e multiplicação como Noé viveu.